Em continuidade aos comentários importantes sobre as inelegibilidades, nós estávamos tratando da linha J e quando falamos dos doadores, verificamos que há uma correlação com a linha P da lei das inelegibilidades. Então é a linha J e a linha P nessa correlação em relação aos doadores. Porque a linha J fala em doação e a linha P também. Então eu estava falando que não pode ter duas representações sobre o mesmo fato. Não podemos ter um bis in idem aqui sobre esse tema. Mas o que é relevante salientar é que a linha P diz o seguinte: a pessoa física e as pessoas e os dirigentes de pessoas jurídicas, né? Artigo 1º, inciso 1, a linha P da Lei Complementar 64 de 90. Responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral são inelegíveis pelo prazo de 8 anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar. Muito bem, esses 8 anos, eles só vão, primeiramente, surgir... Primeiramente, nós temos aqui esses 8 anos, vamos comentar esses 8 anos. Só deflui esse prazo após o reconhecimento pela Justiça Eleitoral de uma doação ilegal advinda de pessoa física ou jurídica. Isso é o que está no texto. Na hipótese, não se pune mais no Brasil a pessoa jurídica por doações ilegais, mas sim os dirigentes, obviamente. Não se pune a pessoa jurídica nesse ponto, mas os dirigentes, porque a inelegibilidade ela é personalíssima. Ela é uma causa pessoal que não incide na pessoa jurídica, e sim na pessoa física. No entanto, mesmo essa responsabilidade sendo individualizada, como nós vimos a Lures, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do financiamento de pessoa jurídica para as campanhas eleitorais na ADI número 4650. E a pessoa jurídica não pode mais fazer doações para as campanhas eleitorais. Então a linha P, tecnicamente, é uma linha que não está mais em consonância na sua redação com a decisão na ADI número 4650. Bem, outra questão importante é que, portanto, resumindo, só vale para a pessoa física, né? Quer dizer, o doador aqui é a pessoa física, que ficará, dependendo do caso, inelegível, né? Para incidir a sanção, o valor da doação deve ter uma repercussão na campanha eleitoral, ou seja, deve ser proporcional, razoável ou revestir-se de gravidade. Assim, pequenos valores doados e erros materiais não ensejam a restrição da capacidade eleitoral passiva do doador, né? Até porque, repare, essa representação não é contra o candidato, é contra o doador, né? Que geralmente não vai querer ser um candidato. Ele é um empresário individual, ele é alguém que realmente está servindo até, pode ser, como laranja, como doador. Mas laranja que eu digo vocês sabem, ele não é uma pessoa que tem recursos capazes de fazer aquela doação, né? Mas essa doação extrapolou os limites legais, porque a pessoa física só pode doar até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior, certo? Isso está na Lei 9.504, Lei das Eleições, né? Que é a nossa Lei 9.504, que está aqui, vamos localizar o artigo que fala especificamente na Lei 9.504 sobre esse tema. Artigo 23, que fala assim: pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nessa lei. As doações ou contribuições de que trata esse artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição, né? E o parágrafo 3º fala: a doação acima desses limites sujeita o infrator ao pagamento de uma multa, que vai de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Essa multa,
que é aplicada ao doador, ela será aplicada, obviamente, em razão de extrapolar o doador o limite que ele podia doar. Exemplo, ele pode doar, ele ganhou 100 mil reais, 10%, que seria o rendimento bruto, seria 10 mil reais. Mas ele doou 11 mil, então ele excedeu R$1.000. Esses R$1.000, ele vai pagar uma multa de 5 a 10 vezes o valor que ele excedeu, um exemplo. E essa multa será aplicada pelo devido processo legal eleitoral, que segue aqui uma representação, né, cujo rito é o do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, contra esse doador, né? E, nesse caso, esse doador ultrapassou o limite previsto na legislação eleitoral e, portanto, ele vai ser alvo de uma representação que, além de gerar a multa, terá um efeito secundário automático previsto aqui na linha P, que é exatamente o efeito da inelegibilidade. Mas aqui é importante conferir também o fato do seguinte, que para punir alguém com a inelegibilidade, nesse caso o doador, tem que se ter uma gravidade ou uma proporcionalidade. Quer dizer, não adianta uma punição severa dessa natureza, até para que ele não vai ser, pelo fato de ele também não ser candidato, quando, como eu estou dizendo, a doação não for uma doação muito substancial, que tenha violado muito a lei, quer dizer, diante daquela realidade fática local. Nesse caso, ocorrendo, né, a representação contra o doador, ele ficará também inelegível. Esse fato será comunicado ao cartório eleitoral e será registrado no prontuário da zona eleitoral do eleitor, segundo o artigo 51 da resolução do TSE 21.538 de 2003, certo? E é importante também observar que, nesse caso, nós tínhamos um verbete sumular do TSE número 21 que está cancelado. Esse verbete, ele diz o seguinte: o prazo para ajuizamento dessa representação contra a doação de campanha acima do limite legal é de 180 dias contados da diplomação. Só que agora nós tivemos uma alteração da lei da mini-reforma eleitoral, certo? Que é a Lei 13.165 de 2015, que incluiu aqui dispositivos novos na Lei 9.504. Vamos dar uma olhadinha para ver, portanto, essa questão aqui mais específica. O artigo que eu chamo a atenção é o artigo 24C, parágrafo 3º da Lei 9.504. 24C, parágrafo 3º, que diz o seguinte: a Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento de valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurado indício de excesso, comunicará o fato até 30 de julho do ano seguinte ao da apuração ao Ministério Público Eleitoral, que poderá até o final do exercício financeiro, ou seja, qual é o final do exercício financeiro do ano seguinte? Até o dia 31 de dezembro, por exemplo, de 2017, referente à eleição de 2016, apresentar uma representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no artigo 23 e outras sanções que julgar cabíveis. Então hoje não é mais o verbete sumular de 180 dias, mas sim aquele verbete, o parágrafo 3º do artigo 24C da Lei das Eleições. Perfeito? Desse modo, está cancelado o verbete sumular número 21 e volto a dizer, a inelegibilidade só incidirá em casos mais graves, quando essa doação tiver uma certa violação ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. Perfeito? A multa, sim, será aplicada, geralmente no mínimo legal, dependendo da situação econômica do doador. E continuamos aí com outros temas relevantes do direito eleitoral.